Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Foco. E a partir de hoje nós vamos iniciar uma série sobre um tema de muita relevância que afeta muitas mulheres no Brasil, a endometriose. Muito se ouve sobre endometriose, mas pouco se sabe efetivamente sobre ela. E é por isso que por essas 4 semanas nós temos um convidado, que é o Dr. André, que vai nos acompanhar e explicar um pouco sobre essa condição. Bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado, Bibiana, obrigado pelo convite, né, e a importância de falar sobre endometriose. Isso, o Dr. André Meles, ele é ginecologista obstetra e especialista no assunto. Então, doutor André, o que é a endometriose e como ela afeta o organismo feminino? A endometriose, para entender o que é realmente a endometriose, a gente precisa entender o que é o útero da mulher, né? É uma doença que o sintoma dela vem no útero. Então, imagina que o útero é uma bolsa de couro, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. A bolsa de couro, ela tem um couro por fora e um forro por dentro. O forro de dentro da bolsa é o endométrio, que é a parede aonde, quando a mulher vai engravidar, o embrião se implanta e forma o bebê. Então, todos os meses a mulher, no período menstrual, esse forro da bolsa, ele cresce como se fosse uma graminha. Se não chegar o bebê, descama. A gente chama isso de menstruação. Isso é o que acontece no normal. A portadora de endometriose é como se ela tivesse esse mesmo forro da bolsa, porém infiltrado no couro, para fora da bolsa. A implantação desse mesmo tecido, porém, nas adjacências do útero. Isso pode pegar no ovário, pode pegar em outros órgãos e comprometer a saúde da mulher. Entendi. E aí, quais são os sintomas? O que uma paciente com endometriose ela sente? Imagina que esse tecido endometrial infiltrado em regiões que não eram, ele também, assim como o forro da bolsa que eu mencionei, ele cresce e sangra todos os meses. O tecido endometrial, ele também cresce e sangra no couro da bolsa, né, que seria na carne do útero, nos ligamentos do útero, nos ovários, nas trompas. Aí depende muito do acometimento, do tipo, né, da questão daquela paciente. E o sintoma, ele é, muitas vezes, cólica menstrual, sangramento excessivo durante o período menstrual, dores nas relações sexuais, dependendo de posição ou não, e essa dor, esse processo inflamatório, ele pode gerar dentro da pelve da mulher, ele gera dentro da pelve da mulher muitas aderências, e isso pode inflamar os nervos. Dores nas pernas, dores lombares, pontada na região anal, uma série de sintomas que podem ser sinais de endometriose. Entendi. E existe algum grupo que é mais propenso a ter endometriose? Idade, antes da gestação, depois de uma gestação? Como que é isso? A gente sabe que quem faz o endométrio proliferar é o estrogênio. Ou seja, quanto mais estrogênio a mulher tem, mais proliferação endometrial, mais inflamação. As mulheres que têm mais estrogênio são aquelas que menstruaram muito novas, 8, 9, 10 anos. Né? Aquelas mulheres que demoraram muito para engravidar, né? Que hoje em dia a mulher ela está no mercado de trabalho, então ela espera mais para ter filho. E a gente sabe que quando engravida, não é que protege, não é que tira a endometriose, mas os hormônios da gravidez meio que bloqueiam aquele estrogênio e não deixa a doença desenvolver tanto. Então, o mais comum são mulheres que menstruam muito, mulheres que menstruaram muito jovens, né? E mulheres que também pararam de menstruar muito tarde. E uma curiosidade, fazendo uma análise aí, uma estatística sobre essa questão de idade de menstruação, as mulheres têm, as meninas, né, de forma mais precoce, existe esse estudo? Existe, a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação. Então a gente fala que de 9 anos para cima é o padrão, né, da mulher menstruar. Menos do que isso a gente chama de precoce. Aí é uma situação fora do normal que a gente intervém. Mas não existe uma regra. Então tem mulheres, dependendo da genética, de vários fatores, que elas vão menstruar com 9, com 10, com 11, com 12, até os 15, 16 é considerado normal, dentro da curva. Correto. E de que forma a endometriose ela afeta na fertilidade da mulher? Eu escuto muitas mulheres, né, falando, eu tenho dificuldade de engravidar, e depois vem uma endometriose aí diagnosticada. Perfeito. O que acontece? A gente precisa entender que ter endometriose não é sentença de não engravidar, não é sentença de infertilidade. O que a gente sabe é que em torno de 40%, quase metade das portadoras de endometriose vão ter dificuldade de engravidar. Basicamente, por quê? A mulher que tem esse tecido sangrando fora do útero, inflamando todos os meses,
ela vai ter um ambiente extremamente inflamatório e dificulta o bebezinho implantar ali. Ela pode ter aderência das trompas e dificultar o espermatozoide passar e ter fecundação. Ela pode ter problemas de endometriose no ovário e aquele óstozinho que vai fecundar ser de má qualidade, ou simplesmente essa carne do útero infiltrada pela endometriose, ela pode favorecer, aliás, desfavorecer uma gestação devido ao estado extremamente inflamado que fica. Entendi. E para a gente tentar ajudar, né, as pessoas que estão, as mulheres que estão nos assistindo, existe uma diferença entre a cólica menstrual normal e uma cólica menstrual de endometriose? Hoje se fala muito na internet disso, né? Ter dor não é normal. É o maior jargão que a gente tem visto ultimamente a respeito disso. E a melhor forma de entender é a seguinte: o que é a cólica? O útero é uma bolsa de músculo. Então, no período menstrual, quando descama esse endométrio, o útero faz uma contração involuntária para expulsar o sangue. Então, sente, né? É normal a mulher ter algum incômodo. Agora, quando esse incômodo provoca alterações na relação sexual, dores na relação sexual, quando esse incômodo faz com que a mulher precise ficar tomando remédio, algumas precisam ir no hospital tomar remédio endovenoso, né? Precisa fazer tratamento com medicação, ou seja, uma cólica que atrapalha a qualidade de vida dela. Aí a gente tem que começar a desconfiar. Entendi. Agora, eu estava fazendo uma pesquisa, estava conversando com o Dr. André aqui, eu estava fazendo uma pesquisa e vi que a endometriose acomete 10% das mulheres e o diagnóstico pode levar até 10 anos. É isso mesmo, doutor? A endometriose, embora seja uma doença descrita lá em 1890, em torno de 1890, por muito tempo ela foi uma doença, um diagnóstico de exclusão. Dentro de medicina, então, tudo que a gente... achei uma doença, não achei, excluiu tudo. Antigamente falava que era endometriose. Então a mulher, nesse período, associada às características culturais, né, da questão da mulher, de não ser ouvida, então de toda essa trajetória, a mulher chega, não é tão ouvida, não é normal, a vizinha fala, a avó fala, não, que era comum, quando casa melhora, e a gente sabe que não é assim. E nesse período, hoje a gente tem na literatura que o tempo de diagnóstico é de 7 a 10 anos. Até essa paciente passa de médico em médico, de serviço em serviço, até chegar num momento ou que a doença está extremamente grave ou de alguém que realmente parou e escutou, né, e definiu a doença. Nossa, é muito tempo. E para a gente encerrar esse nosso primeiro quadro, quais exames, assim, são os exames iniciais para confirmar o diagnóstico da endometriose? Primeira coisa que tem que se fazer para diagnóstico de endometriose é avaliação clínica, né, que é o exame médico mesmo, toque vaginal, avaliar o colo, avaliar ali no exame físico durante a consulta ginecológica. E aí, nesse momento, escutando a história da paciente, as queixas dela associadas àquele exame clínico, a gente já faz a primeira hipótese. E a gente pode complementar o diagnóstico com ultrassom transvaginal. Existe um ultrassom específico com preparo intestinal, para poder avaliar muito melhor a pelve, as estruturas adjacentes ao útero e, por fim, a ressonância magnética. Doutor André, muito obrigada a você que esteve com a gente e semana que vem tem mais. Nós vamos abordar as causas e os fatores de risco dessa doença. Te esperamos até semana que vem.